Sejam bem-vindas e bem-vindos! Vamos falar hoje sobre variáveis e para isso eu trouxe o algoritmo que a gente construiu quando a gente desenvolveu aquele nosso programa que soma dois números. Bem, relembrando, quando a gente precisa trabalhar com dados dos nossos programas, a gente precisa criar variáveis para poder processar esses dados. No nosso caso aqui, foi necessário criar 3 variáveis. Por quê? Nós queríamos somar dois números. Então, foram criadas duas variáveis que são exatamente os números que a gente quer somar. E foi criada ainda uma terceira variável que é para armazenar o resultado dessa soma. Então, toda vez que a gente cria variáveis no nosso programa, são reservados alguns espaços na memória RAM do computador. Nesse caso aqui, foram reservados 3 espaços na memória RAM do computador. Então já fica aqui um cuidado, quanto mais variáveis tiver o teu programa, mais espaços na memória RAM serão criados. Tá? Então fica ligado nesse detalhe aqui. Nesse caso aqui, a gente queria somar números, então as variáveis elas são do tipo numéricas, mas a gente pode trabalhar também com variáveis de outros tipos, que são variáveis textuais, quando a gente quer armazenar textos ou caracteres especiais, e existem ainda as variáveis do tipo lógicas. Bem, esses 3 tipos de variáveis nós chamamos que elas do tipo primitivas. São as numéricas, as textuais e as lógicas. No caso das variáveis do tipo numéricas, elas se dividem em 2 grupos. O primeiro deles é o inteiro, que são exatamente esses números que a gente estava trabalhando aqui. Olha. Como a gente está somando números, então, esses números eles podem ser positivos ou negativos. Tá? Outro tipo de números são real. São números que têm casas decimais. Nesse caso aqui, eu não especifiquei que se elas são numéricas do tipo inteiro ou real. A gente precisa especificar. Tá bom? Então, eu posso somar também números do tipo real, números que têm casas decimais, ou seja, números que têm casas depois da vírgula. Agora, fica ligado num detalhe, a vírgula a gente usa aqui no Brasil. Quando a gente vai trabalhar com criação de programas, as casas decimais elas são separadas por ponto. Tá? Então, você vai prestar mais atenção nesse detalhe aí quando a gente for para a prática. Tá? E, fechando aqui, nos tipos primitivos, nós temos textuais e lógicas. Então, vamos verificar agora como é que ficaria esse algoritmo já na sintaxe correta, naquela sintaxe utilizando Portugal. Então vamos aqui fazer a adaptação desse algoritmo aqui. Primeiro ponto aqui, quando a gente vai dar um nome ao nosso algoritmo, a gente vai escrever assim, olha, algoritmo. Aí você vai colocar o nome dele entre aspas dupla, tá? Aspas duplas. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar soma. Pronto. Aí nós vamos ter logo em seguida, a gente não vem aqui com início, tá? A gente vai declarar primeiro as variáveis, bom? Sendo que as variáveis a gente usa a palavrinha var, beleza? Então já vai prestando atenção aí, vai anotando no teu caderno, bom? Muito bem, feito isso, aqui embaixo, pode ser do lado também, mas é mais interessante colocar embaixo, você vai fazer uma indentação aqui, coloca o nome da variável, igual como está aqui, tá? Você vai colocar 2 pontos, ok? E o tipo dela, no caso aqui é inteiro, beleza? Nesse caso aqui eu não vou alimentar essa variável no início, tá? Vou só criar mesmo a variável, tá bom? Então é assim que funciona, tá? O nome da variável, aí depois 2 pontos e inteiro. Aqui embaixo é a mesma coisa, tá? Então, vou fazer a indentação, porque quero dizer que é uma variável. Vou colocar aqui 2 pontos, tipo dela, inteiro. Beleza? Agora tem uma coisa para facilitar a nossa vida aqui, tá? Como eu estou criando aqui 3 variáveis do mesmo tipo, tá? Ou seja, todas elas eu quero que seja do tipo inteiro. Então, para facilitar a nossa vida, a gente pode fazer dessa forma aqui, olha, vírgula, tá? E o nome da segunda variável, número B, aí vírgula, o nome da terceira variável, resultado.
Pronto, terminei de criar as variáveis. Aí eu vou colocar 2 pontos e o tipo dessas variáveis que são inteiro, beleza? Posso apagar esse cara aqui. Pronto. Feito isso, agora sim a gente pode iniciar o nosso programa aqui, né? A parte de processamento e funcionamento dele, né? Então, aí sim eu vou colocar aqui a palavra início. Tá? Opa, aqui está letra preta. Deixa eu mudar aqui. Cadê? Pronto. Beleza, aqui a gente vai iniciar. Aqui está tudo certinho, né? É só que eu tenho que fazer uma indentação aqui. Beleza? Então vou pegar todo mundo aqui e indentar. Pronto, aqui está correto já está no padrão. Vou escrever a palavra escreva. Toda vez que eu quero que apareça, seja exibida uma mensagem na tela, então eu coloco escreva e a informação, a parte textual, ela fica entre aspas duplas. Bom, então aqui está tudo certinho. Nesse caso aqui, o usuário vai alimentar essa variável. Então, quando eu quero que o usuário alimente uma determinada variável, eu uso aqui o comando leia, igual como a gente já fez em vídeos anteriores, né? E eu coloco o nome da variável a ser alimentada. Percebe que nesse caso aqui o nome da variável ela não fica entre aspas duplas. Bom, beleza, repito o procedimento aqui embaixo, tudo certinho. Agora tem um detalhe aqui, ó. O que vai acontecer? Vai acontecer um processamento aqui, ou seja, a variável resultado ela vai ser alimentada, tá? Então, quando eu digo assim, ela vai ser alimentada, ao invés do sinal igual, a gente vai colocar uma seta apontando para a esquerda. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar aqui o sinal de maior, aquele sinal que fica depois da letra M no teclado, tá? E coloco um tracinho, para poder representar aqui uma seta apontando para a variável. Ou seja, essa variável ela vai ser alimentada com tudo aquilo que estiver depois desta seta, tá bom? Então aqui está tudo certinho já, né? A variável número A com este operador aqui, que é uma soma, e a variável número B vai ser somada à variável número A, beleza? Então aqui está tudo ok, e aqui também está tudo certinho, já está com a sintaxe correta aqui, olha. Ou seja, eu vou exibir uma mensagem na tela, né? Mas é uma mensagem textual, que ela está aqui entre aspas duplas, e eu quero que apareça também o conteúdo da variável resultado. Então eu coloco aqui uma vírgula para separar aqui a minha parte textual para aparecer a próxima variável. Beleza? Então, agora sim, nosso algoritmo já está escrito com a sintaxe do Portugal. Mas como eu falei que nós temos também variáveis do tipo textual, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma melhorada nesse algoritmo aqui. Vamos acrescentar uma variável textual para você ver a diferença aqui, tá? Então aqui nessa parte de declaração de variáveis eu vou dar um Enter e eu vou colocar aqui uma variável chamada nome, tá? E ela vou colocar 2 pontos aqui, do tipo caractere, beleza? Vou dar mais uma indentada aqui. As variáveis você pode colocar tudo minúsculo aqui, tá bom? Ou se quiser começar com maiúsculo, beleza, sem problemas. Agora, o que você não pode é começar uma variável, o nome dela, né? O nome dela não pode começar com números, por exemplo, e nem com caracteres especiais, tipo arroba, cerquilha, enfim, tá? Ela tem que ser assim. Mas depois, né, depois que você insere uma letra, você pode colocar números sem problema aqui, ó. Número 1, pode colocar algum outro símbolo também, uma underline aqui, tá bom? Você não pode colocar aqui um espaço, né? Nome 1, por exemplo, nome espaço 1. Isso aqui também não pode, beleza? Se você quiser dar um nome composto para essa variável, você pode colocar assim, por exemplo, um underline nome 1, por exemplo, né? Se o nome da tua variável for um nome composto. Beleza, então pronto, ó, já tem uma variável nome criada, né? Então, vou fazer o seguinte, aqui no início, antes do usuário alimentar
eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou escrever uma mensagem na tela. Tá? Vou colocar aqui um escreva. Tá? Vou colocar entre aspas duplas. Informe. Qual o seu nome, né? Vou colocar assim. Qual seu nome? Pronto. Aí eu vou colocar aqui um leia também. Leia. E aqui vai ser alimentada a variável nome. Tá? Então o usuário vai escrever o nome dele da tela, vai escrever o nome dele, e quando ele escrever, vai ser alimentada a variável nome com esse nome que ele escreveu lá. Beleza? Aí eu vou escrever mais uma mensagem na tela aqui, ó. Escreva. Tá? Vou colocar entre aspas a mensagem, né? Vou colocar aqui, ó. Seja bem-vindo. Aí eu vou fazer o seguinte, tá? Vou dar um espaço aqui. Eu quero que apareça, depois do seja bem-vindo, quero que apareça o conteúdo da variável nome. Então, olha, depois da aspa dupla, aquela que fecha, né? Vou colocar uma vírgula, tá? E vou colocar aqui o nome da variável que eu quero que apareça o conteúdo na tela. No caso, a variável nome. Beleza? Então tá. Então tá aqui a vírgula para separar aqui a parte textual do conteúdo da variável que vai ser exibido na tela. Tá bom? Tem mais um detalhe aqui, tá, pessoal? Olha, percebe que eu estou escrevendo aqui um escreva embaixo do outro, né? O escreva está correto. Só que no caso, quando a gente for usar o Portugal, se a gente fosse executar desse jeito aqui, esses textos eles não iam aparecer um do lado do outro. Pelo menos esses dois aqui, tá? Porque aqui ainda há uma separação, porque acontece aqui uma leitura, né? Mas no caso desses dois não, eles iam aparecer um do lado do outro, tá bom? Então, para evitar esse tipo de problema, eu quero dizer para o programa que depois que ele exibir essa mensagem na tela, eu quero que ele dê um espaço para poder exibir o próximo nome, tá bom? Então, para isso, existe um outro comando que é o escreva L ou escreval, como alguns gostam de chamar, tá bom? Então, depois que ele exibir essa mensagem na tela, a próxima mensagem vai aparecer na linha de baixo. Então, anota isso no teu caderno aqui, ó. Existe o comando escreva e existe o comando escreva L, beleza? Então, agora sim, o nosso algoritmo está prontinho. Vamos agora passar isso aqui lá para o Visualg. Aqui com o Visualg aberto já. Então, olha, algoritmo. Então, ele traz aqui já uma proposta de nome, que é sem nome. Eu vou colocar aqui algoritmo soma. Você substitui aí, beleza? Pessoal, olha só. Percebe que aqui existem umas barras, né, tipo uma barra de dividir aqui, com algumas informações, tá? Toda vez que você ver essas duas barras duplas, essas duas barras aqui, significa que tudo que você pode escrever o que você quiser aqui, que são comentários, tá? Então, qual é a sugestão aqui do criador, né, desse programa? A proposta dele é que aqui no seu algoritmo você faça comentários informando aqui o que é esse programa que você está criando aqui, qual é o seu nome, né, ou seja, o nome do autor, e qual é a data que está sendo criado ou atualizado esse algoritmo aqui. Tá bom? É uma forma de documentar o seu algoritmo e futuramente o seu programa quando você estiver utilizando uma linguagem de programação. Tá bom? Então é interessante você criar alguns comentários no meio do teu código aqui para poder facilitar o entendimento do teu código quando outras pessoas forem ler o teu código. Então é interessante você já se acostumar a criar comentários já desde o início da sua aprendizagem, tá bom? Então aqui eu vou seguir o conselho aqui do nosso autor, né? Então eu vou colocar aqui programa que soma dois números. Números. O meu nome, tá? Vou colocar aqui Wander Wilson. E hoje, a data de gravação desse vídeo é exatamente 5/6/2021. Já trouxe aqui, beleza, já diminui o trabalho, né?
Variáveis. Então ele está explicando aqui que essa área é uma área para a gente declarar as variáveis, né? Então beleza, você pode deixar aí se você quiser. Vou fazer uma indentação aqui, vou colocar aqui. Vamos sempre olhar para o nosso algoritmo, né? Então, quais são as variáveis? Número A, número B e resultado, né? Então vamos lá. Número A, vírgula, número B, vírgula, resultado. Percebe que eu não utilizei acentuação. Então é interessante, no caso aqui do Portugal, você não utilizar acentuação também quando você estiver criando variáveis, tá bom? Existem algumas linguagens de programação que você pode utilizar acento sem problema algum, outras não. Então, na dúvida, melhor não utilizar acentuação aqui nos nomes de variável. Então vou colocar aqui 2 pontos. Nesse caso aqui, são variáveis do tipo inteiro. Beleza, muito bem, tecla Enter. E agora outra variável é a variável nome, né? Eu coloquei lá minúsculo, mas vou padronizar aqui tudo começando com letra maiúscula. Tanto faz aqui, tá, gente? Isso é questão de padronização, você começar com minúsculo ou não, tá? Eu gosto sempre de começar nome de variável com nome maiúsculo, letra maiúscula. Então aqui o tipo dela é caractere. Beleza, pronto. Então aqui acabou a declaração de variáveis. Agora, percebe que ele já trouxe para mim aqui início e fim algoritmo. Esqueci de dar essa ênfase aqui também para vocês. Vamos lá. Cadê? Aqui a gente colocou fim, tá? Mas é fim algoritmo. Beleza? Tudo junto mesmo assim. Muito bem, então aqui, essa parte de baixo, percebe também que tem uma indentação, né? Beleza. Vamos começar o nosso programa. Como é que tá ele? Olha, então escreva uma mensagem na tela. Qual o seu nome? E logo em seguida o programa vai ler, vai alimentar a variável, né? Então eu vim aqui com a palavra escreva. Percebe aqui que o escreva ele começa com o E maiúsculo, tá? Fica atento nesse detalhe aqui. No espaço, eu gosto logo de abrir e fechar o parênteses e as aspas duplas também, abrir e fechar. E aí você escreve a mensagem na tela, né? Qual o seu nome? Interrogação. Eu gosto de dar um espaço aqui para poder não ficar na hora da execução o cursor que estiver piscando lá para o usuário não fique colado aqui nesse texto. Aqui no final vou teclar Enter e digitar aqui o comando leia. Tá? Então, mesma coisa, leia com L maiúsculo, espaço, abro e fecho. Nesse caso não tem aspas duplas porque eu quero alimentar uma variável. Então eu tenho que colocar aqui dentro o nome da variável que eu quero que seja alimentada. No caso, a variável nome. Percebe que aqui a variável nome começa com N maiúsculo. Tá? Padronizei aqui. Beleza. Muito bem, feito isso, eu sugiro que você sempre escreva um pouquinho do código e teste para ver se está tudo certo, né? Fica mais fácil de identificar os problemas, tá bom? Então vamos lá, para você rodar o teu código, né, testar aqui, você vem bem aqui no menu Run, tá? Clica bem aqui e clica na opção rodar o algoritmo. Ou simplesmente percebe que você pode usar também a tecla F9, tá bom? Então vamos lá, clicar aqui em rodar. O que aconteceu? Não foi... Opa, agora sim. Então aparece aqui do lado um terminalzinho, né, com o programa em execução. Olha, tá aqui, ó. Qual o seu nome? Tá vendo o cursor piscando aqui, ó? Aqui tem um espaço, né? Então eu vou digitar aqui Vander e vou teclar Enter. Pronto, acabou o programa, né? Afinal de contas foi só isso que eu escrevi aqui, tá? Percebe que eu executei o programa e bem aqui aparecem as variáveis sendo alimentadas. Olha, no caso, a única variável que foi alimentada foi a variável nome, tá? O tipo dela é caractere e está aqui o conteúdo dela. As demais variáveis, né, elas são do tipo inteiro e, por enquanto, elas foram alimentadas só com o valor 0, tá? Ou seja, elas, a partir do momento que foram criadas, elas já têm um espaço reservado na memória RAM ali. Beleza? Então vamos voltar para cá, vou fechar aqui, comando. Então vamos dar a continuidade. Teclar um ESC aqui para poder voltar. Opa, agora sim.
Muito bem. O que vem depois no algoritmo? Vamos dar uma olhada lá. Aqui. Escreva. Seja bem-vindo. Aí, no caso, o conteúdo da variável nome. Né? E depois eu vou pedir para alimentar o primeiro número. Então, vamos lá. Escreva. Agora, percebe o seguinte. Ó, aqui, eu vou colocar sem o escreva L para você ver a diferença aqui. Tá? Abre e fecho. Abre e fecho. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Aí, depois da aspa dupla, eu vou colocar uma vírgula. Tá? Bem aqui eu vou colocar também um espaço, né, para o conteúdo da variável não ficar colado no texto aqui. Tá? Também um espaço. E aqui dentro eu vou colocar o nome da variável que eu quero que apareça aqui. Então, no caso, a variável nome. Fica atento aqui no maiúsculo e minúsculo, tá? Então, vamos executar de novo. Ah, tá. Aí, vou logo escrever aqui o próximo texto, tá? Aqui embaixo eu vou colocar escreva. Abre e fecho, aspa dupla. Digite um número. 2 pontos. Aqui estou com problema de acentuação. Pronto. Dá um espaço também aqui. Beleza? Então, olha só. Como aqui eu não coloquei o escreva L, então esses dois textos vão aparecer um ao lado do outro. Então vamos lá, executar. Vou tocar aqui o F9. Pronto. Qual é o seu nome? Vou colocar aqui Vander Wilson, só para ficar diferente. Seja bem-vindo, Vander Wilson. Olha só o que aconteceu aqui, ó. O texto ficou colado um do lado do outro. Entendeu? Então, para evitar isso, vamos colocar o escreva L bem aqui. Escreva L, beleza? Pronto. Agora sim. Então agora vai digitar um número, depois que a pessoa digitar um número, a gente vai alimentar. Leia. Número A. Mesma coisa aqui embaixo. Escreva. Escreva leia número B. Vamos executar. Ver se está tudo certo. Qual é o seu nome? Vander. Seja bem-vindo, Vander. Olha, agora o texto já veio um embaixo do outro, né? Digite um número, vou colocar 2. Digite outro número, vou colocar 5. Pronto, beleza. Tá funcionando até agora, né? Aqui em cima os números estão sendo alimentados. Então vamos dar continuidade aqui. Agora a gente vai fazer aquele processamento, né? Então a variável resultado. Aí a gente coloca aqui o sinal do menor e o tracinho vai receber número A mais número B. Fica atento nos maiúsculos e minúsculos. Ó. Então eu começo aqui com maiúsculo, aqui B é maiúsculo. Tem que ser, o nome da variável tem que ser exatamente igual ao que está declarado aqui em cima. Tá bom? Feito isso, vou colocar mais um escreva aqui. Deixa eu ver como é que eu escrevi aqui no algoritmo para a gente fazer igual como está no algoritmo, né? O resultado da soma é resultado, então vamos lá. O resultado da soma é 2 pontos, eu vou dar um espaço aqui, aí depois do aspa dupla, vou colocar uma vírgula, e o nome da variável, que no caso é resultado. E agora sim, né? Então F9 aqui, teoricamente nosso programa está completo. Qual é o seu nome? Vander Wilson. Seja bem-vindo, Vander Wilson. Digite um número, vou colocar aqui 8. Digite outro número, vou colocar aqui 10. Pronto, o resultado da soma é 18. Então, está funcionando perfeitamente. Só um detalhe aqui, pessoal.
essa variável aqui, nome, tá? Ela é uma variável do tipo caractere. Então, olha, quando eu alimentar essa variável com um número, ele vai ser entendido pelo programa como um caractere e não como um número, tá? Então, eu vou rodar mais uma vez aqui para você ver isso daí na prática, tá? Qual o seu nome? Se eu colocar aqui 1, 2, 3, olha o que vai acontecer. Seja bem-vindo, 1, 2, 3. Percebe aqui em cima, nessa área que ele me mostra as variáveis sendo alimentadas, percebe que o 1, 2, 3 ficou entre aspas duplas. Então lembra que toda vez que eu tenho aspas duplas, significa que o que está aqui dentro é um caractere, né? Ou seja, são letras e qualquer outro símbolo é entendido como um alfanumérico, no caso aqui, tá? É um caractere, tá bom? Então fique atento a esse detalhe aqui em outros programas ou quando você participar de algum exercício, alguma prova ou concurso, se uma variável estiver sendo alimentada dessa forma aqui, com aspas duplas, significa que ela é do tipo caractere, tá? No nosso caso aqui, a gente já identificou logo no início, né, que essa variável nome é do tipo caractere. Bom, ficou claro, mas se você não teve acesso a essa área do código e está tendo acesso a essa área aqui, né, sei lá, numa prova, num concurso, etc., você já vai saber que essa variável aqui, apesar de estar sendo alimentada como um número, mas ela está sendo entendida pelo programa como um caractere. Beleza? Então é isso, pessoal. Por enquanto é isso. Escreva esse código aí nos softwares que a gente está trabalhando para você praticar, tá bom? Praticando você vai aprender bem mais, beleza? É isso, obrigado para quem ficou até aqui, forte abraço e até a próxima.